Olá, boa noite. Tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e nessa pequena discussão eu quero falar com vocês sobre o Código de Ética do Assistente Social, os artigos 7, 8º e 9º. Eu acabei me atrasando hoje em função de vários compromissos que eu acabei assumindo, mas ainda que tardiamente, retomando a nossa discussão aqui. Cheguei da academia agora há pouco para conversar com vocês, dialogar aqui na página Serviço Social Brasil. Vamos lá. Código de Ética do Assistente Social, artigo 7º, constituem direitos do assistente social. Aí, a linha A. Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional. Boa noite, Vani Lima e Neves Souza. Vani, eu irei sim a Manaus. Só preciso de uma pessoa ou de algumas pessoas interessadas em articular um grupo para montar qualquer um dos 20 cursos que eu ministro. Inclusive um que vai sair logo em breve, que é sobre o Código de Ética do Assistente Social. Então estou à disposição de vocês, é só me chamar aí, na página tem o meu WhatsApp, o meu número do WhatsApp, é só me chamar, terei prazer em atender vocês e vou para qualquer cidade do Brasil. Eu só preciso de um grupo de pessoas lá para articular a minha ida. Eu preciso de alguém para divulgar, eu preciso de alguém para contatar outras pessoas e para conseguir o espaço para onde eu vou, o ambiente para ministrar as aulas. Então, dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional. A qualidade do exercício profissional é um direito do assistente social, ela está intimamente ligada com todo o espaço geográfico que se ocupa. É um espaço geográfico muito tumultuado, sem um ambiente ideal para escuta, sem um ambiente ideal para receber os usuários, sem um acolhimento ideal, que eu acredito que um dos princípios mais importantes no atendimento ao público-alvo, ao usuário da política pública, é o acolhimento. Se ele é bem acolhido, ele vai voltar mais vezes, ele vai contribuir de forma mais eficiente, mais interessante com aquilo que se oferece, com aquilo que se oferta no lugar. Então, é importante que o ambiente tenha a possibilidade de se desenvolver um exercício profissional com qualidade, e o principal objetivo dessa qualidade é a satisfação do usuário da política pública. Ele o usuário é quem mantém a nossa profissão, é ele quem sustenta, é o cabedal de sustentáculo da nossa profissão, e é ele que nós temos que oferecer, um serviço de qualidade. Então é importante que as condições de trabalho sejam condignas, seja entidade pública ou privada, que seja um espaço reservado, não misturado com outras profissões, com outros profissionais, que o ambiente de trabalho, de escuta, de entrevista, seja privativo, que tenha portas fechadas, que tenha condições de isolamento de som, para que o que está sendo conversado dentro daquela repartição não passe para outro lugar. Okay? Então, artigo 7º, constitui direito do assistente social, a linha B, ter livre acesso à população usuária. Isso é muito importante, porque algumas instituições acabam diminuindo a acessibilidade do profissional em serviço social à população usuária do seu serviço. Ele acaba, de certa forma, cerceado da sua liberdade profissional. É importante que é um direito do assistente social ter acesso à população usuária do seu serviço. A linha C, ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. E dentro da linha C, eu quero fazer uma reclamação aqui muito pertinente. Com as trocas de governo estadual, municipal, federal, muitas das informações dos assistentes sociais acabam se perdendo. Tinha muita informação boa no site do MDS, com a entrada do Temer, que transformou em MDSA, depois agora voltou a ser MDS. Mas a maioria das cartilhas ficaram com MDSA. A primeira crítica é: o que é que a bancada do boi tem a ver com assistência social? O que é que a agropecuária tem a ver com assistência social? Absolutamente nada. Tanto é que o Ministério não vingou, acabou se desfazendo. Mas, até que se desfez,
ele extraviou um monte de documentos, de informativos, de resoluções, um monte de informações que eram pertinentes, importantes para o assistente social, para o serviço social, para os psicólogos e várias outras profissões. Hoje, quando você dá busca no Google, até encontra o cachê ainda no banco de dados, mas quando você vai acessar, não está mais lá. Então, foi a linha C aqui do artigo 7º do Código de Ética, nesse caso foi violado. Escancaradamente, foi cortado o acesso que os assistentes sociais teriam ou tinham às informações institucionais relacionadas às políticas sociais e que eram necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. Hoje dá muito trabalho para você conseguir encontrar essas informações novamente, mesmo depois foi transferida uma parte aí para o MDSA, depois voltou a ser MDS e continua muito desorganizada, continua muito precária a situação. Está complicado hoje para você saber o que é que está valendo ainda e o que é que não está. Então é bom sempre ficar atento que o assistente social tem esse direito, é garantido no Código de Ética, a ter acesso a todas as informações institucionais que se relacionam aos programas e políticas sociais e que sejam necessários ao pleno exercício das atribuições profissionais. Então, não temos essas informações, a maioria das informações hoje está difícil de ser encontrada, mas acredito que a longo prazo isso volte a se organizar. Mas nós precisamos ficar de olho para que esse banco de dados não se perca, porque aí esse banco de dados acaba se tornando um certo tipo de instrumento para o exercício profissional, é muito pertinente, tinha muitas informações boas ali que a gente não acha mais. Artigo 7º, a linha D. Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do ou da profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. Então, o controle social e a participação social e a participação nas comissões de gestão, de diretoria e, principalmente no caso aqui, nas comissões de ética, para julgar o comportamento, a conduta dos profissionais envolvidos, é dever do assistente social integral. Ele é um profissional de curso superior, que está lotado na instituição, ele precisa participar, ele tem esse direito, e esse direito não pode ser negado a ele, está garantido no Código de Ética do Assistente Social. Se houver qualquer juízo de valor, qualquer emissão seja de veto ou de redirecionamento de conduta profissional, ou mesmo de suspensão, ou de averbação, ou, enfim, de punição, né? Usando uma palavra bem simplória, seja ele qual for, o assistente social tem que participar e o voto dele tem que ser válido, tem que ser reconhecido para que haja valor dentro da instituição, ou então não será considerado. Artigo 8º do Código de Ética do Assistente Social são deveres do assistente social. A linha A. Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente. Ou seja, obrigado o Alisson, Marivânia, Sara e demais que estão assistindo. Muito obrigado pelo carinho de vocês nessa hora da noite. É um prazer. Em todas as áreas de atuação do serviço social, em matéria de serviço social, é dever do assistente social programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente. Eu gostaria também aqui de abrir um parêntese para falar sobre a utilização do termo serviço social. Tem uma editora aí, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, que tem, eu acredito, que mais de 5 mil marqueteiros de plantão dia e noite para captar os telefones das pessoas e ficar ligando, e ela já liga dizendo assim, nós somos do departamento do serviço social. Quando liga para mim eu já pergunto, você é assistente social? Não. Eu falei, então você não pode usar o termo serviço social a título comercial. Qualquer negociação que envolva dinheiro não pode utilizar o termo serviço social. Ah, mas eu não estou utilizando. Está sim, você acabou de dizer para mim que era do departamento do serviço social. Primeiro que eu não reconheço, eu sou assistente social, sou filiado às instituições magnas dessa profissão e não reconheço essa afirmação. Que exista um departamento do serviço social alheio ao CRES e ao Cefes. Não existe. Então, você não tem o direito de utilizar o termo serviço social de forma comercial. Nenhum assistente social tem esse direito, a menos que o Cefes e o CRES emitam um parecer. Ninguém pode utilizar o termo serviço social que não seja no exercício pleno da profissão.
Ou seja, qualquer instituição que utiliza o termo serviço social está cometendo um crime contra a coletividade profissional dos assistentes sociais e precisa ser vetado. Quando te ligarem e falarem, é do departamento do serviço social, pergunte, você é assistente social? Não sou. Então você não pode usar o termo serviço social, se você utilizar você está cometendo um crime. E aí, rapidinho, eles desligam o telefone e não incomodam mais. Então, é dever do assistente social programar todas as políticas públicas. O assistente social tem que estar envolvido em todas as políticas públicas. Todas elas. Todas elas falam sobre assistência social e todas elas têm dentro do seu bojo atribuições privativas do assistente social. Então não existe uma única política pública para a qual o assistente social não esteja lotado a sua participação. Artigo 8º, são deveres do assistente social, a linha B, denunciar falhas no regulamento, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste Código, mobilizando inclusive o Conselho Regional, caso se faça necessário. Então, está aqui o dever do assistente social, denunciar, infelizmente, esta linha do artigo 8º é muito descumprida, porque a maioria dos assistentes sociais no Brasil não tem um espírito de luta, eles não trabalham dentro da coletividade. É claro que eu não quero atingir a todos, mas infelizmente, eu digo infelizmente porque é triste esse dado, a grande maioria não está nem aí para a coletividade profissional, não se importa, eles estão mais interessados na farinha pouca, meu pirão primeiro, estão aceitando salário de R$500, estão aceitando ser capacho e pau-mandado de prefeito, de vereador, de ser apadrinhado político, né? Inclusive se for o Conselho Federal, se for o juiz, inclusive, da instância do local, se ele estiver descumprindo ou agindo de forma a transgredir algum regulamento, alguma norma, algum programa da instituição em que você trabalha, até ele tem que ser denunciado. Até o juiz da cidade, prefeito da cidade, seja quem for. Zenilda Gomes, Teca, respondendo a você, sua pergunta aí. Conselho Tutelar, existem normas e regulamentos no Conselho Tutelar, a maioria deles não tem assistente social lá dentro, mas o Conselho Tutelar trabalha com crianças, e criança não precisa nem você ser assistente social para denunciar. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de toda a sociedade. Quando diz toda, pode qualquer pessoa denunciar falhas no regulamento do Conselho Tutelar, qualquer indivíduo, ainda mais sendo assistente social. Nós, como assistentes sociais, precisamos nos unir e começar a denunciar, como diz o passar a foice embaixo, para que a nossa profissão seja respeitada e valorizada. Eles estão dizendo que nós não temos autoridade, nós não temos capacidade de mobilização, estão dizendo que nós não temos um movimento coeso, capacidade de mobilização coesa, e quem está dizendo de fato não está mentindo. Infelizmente ainda não temos. Houve uma exponenciação muito grande do número de profissionais do serviço social no Brasil nos últimos 10 anos, ele quadruplicou o número e a maioria ainda não entendeu o que é vestir a camisa do serviço social. Estão passando em concurso público aí, tirando excelentes notas, porque foram adestrados para o concurso público, estão fazendo muito movimento, mas a unidade ainda não aconteceu. É importante entender que tem que haver unidade. Então, enquanto eu estiver vendo aqui, eu sou defensor do direito do aluno estudar à distância, mas eu não sou defensor da má qualidade do ensino EAD. Eu não posso coadunar as duas coisas. Eu já falei aqui que o aluno EAD que quiser ter o meu respeito, ele precisa criticar a EAD. Se ele for um defensor do tipo grato, que comprou pão e circo e ainda está agradecido por ter pago caro numa coisa ruim, então eu não posso respeitá-lo enquanto acadêmico. Eu posso respeitar o direito dele estudar EAD, porque é a única oportunidade que ele teve a ele. Eu vou lutar para que ele não seja discriminado, vou fazer o possível nessa página, em qualquer canal, não aceito que o aluno EAD seja discriminado. Agora ele precisa ter a maturidade teórica para entender que a EAD não está bem. Ele precisa ter a maturidade teórica para criticar a EAD e dizer assim, a EAD tem que melhorar, a qualidade do ensino à distância tem que melhorar. Eu estou falando isso em relação a denúncias, porque a EAD não está sendo denunciada por quem estuda a EAD, muito pelo contrário, ela está sendo acariciada, elogiada, glorificada, e isso é complicado. Então, assim do mesmo jeito que eu deponho aqui contra os profissionais que são preconceituosos
que discriminam os alunos IAD, também tenho que dizer que os alunos IAD não podem se permitir elogiar algo que realmente está deficiente. E não é só EAD não, a distância também, mas hoje o foco maior é EAD porque hoje 90% dos alunos em serviço social estão na EAD, então 10% estão na presencial, é um número insignificante já, então a presencial já se tornou insignificante. Hoje o que está em voga é o ensino à distância, o serviço social se propagou de forma exponencial à distância e precisa ser criticado. E quem primeiro precisa criticar é o próprio aluno EAD. Precisa criticar a sua instituição, precisa vir a público, precisa vir às páginas do serviço social, emitir sua crítica, apontar as falhas, denunciar as falhas nos regulamentos, nas normas do programa, da instituição. É a linha B aqui do artigo 8º. Denunciar, tem que cumprir o código de ética. Denunciar os problemas que estiverem ocorrendo lá dentro da instituição, como por exemplo, não tem tutor que presta, o tutor é deficiente, as provas, a maioria delas, as provas online, a maioria delas se encontra na internet, que já foi postado, já de anos seguidos, eles estão usando as mesmas provas. Então, se você for fazer prova, se é aluno EAD, pesquise se a prova não está na internet, com certeza você vai achar. Isso é motivo de crítica, porque mesmo que os assuntos sejam parecidos, pelo menos o enunciado tem que ser diferente, que é para o aluno poder crescer, poder aprender. Então eu sou defensor do direito das pessoas estudarem à distância, eu sou defensor de que o aluno EAD não seja vítima de preconceito e nem de discriminação, mas também conclamo aos estudantes do serviço social à distância para criticarem as suas instituições. Não está bom não, isso é um fato e precisa ser criticado para que essa mercadoria que se tornou a EAD, essa mercadoria que se tornou a educação, melhore, que vocês comprem uma mercadoria de qualidade, até para se sentir mais satisfeito e terminar o curso em serviço social mais preparado para o mercado de trabalho, mais qualificado profissionalmente também, já que essa profissão é uma realização pessoal. Eu acredito que a maioria de vocês, não posso falar pela maioria, por todos, mas eu posso falar por uma grande parte, acredito que faz esse curso porque gosta, que estuda serviço social porque é apaixonado pelo setor. Então é um sonho, é uma realização pessoal, e quando é uma realização pessoal, aí mais ainda a gente tem a obrigação de realizar de forma eficiente. A gente tem a obrigação de se tornar um profissional mesmo daquele punho cerrado, que está na luta, que não abre para nada. E que veio para ficar e para amadurecer, se possível fazer mestrado, doutorado, e fazer essa profissão emancipar-se a nível de Brasil. Eu acredito. Alguns não estão... nosso conselho que Cefes e CRES se preocupa muito pouco com os profissionais. Infelizmente, a luta deles não tem cessado, eles têm lutado muito, mas o grande problema realmente, Jana, é porque houve um aumento muito grande. Entendeu? Cresceu, exponencializou, e o Cefes nem o CRES ainda estavam preparados para essa exponencialização. Então o Cefes e o CRES precisam se unir para encontrar novas respostas para as novas questões que estão aparecendo na área educacional do serviço social. Eles ainda estão com as argumentações antigas e ainda estão sobre os debates antigos, e a profissão está evoluindo. Eu estou achando que eles não estão evoluindo conforme a sociedade está evoluindo. Esse é um problema quando alguns profissionais do serviço social ficam parados no tempo. Talvez uma troca na administração, um revezamento na administração dos CRES e dos Cefes talvez desse uma melhorada nessa visão. O ensino tecnológico veio para ficar, não há como desconstruí-lo, ele já é uma realidade nos países de primeiro mundo, ele veio para ficar e vai ficar. Então, antes da gente ficar apedrejando, nós precisamos encontrar formas de gerar qualidade dentro desse ensino. Nós precisamos encontrar maneiras de fazer com que a EAD se torne de excelência, porque acabar ela não vai mais não. Ela veio, ficou e já se estabeleceu, já se instaurou. E não é uma coisa ruim. Eu sempre disse aqui, desde quando eu ainda estudava a EAD, que eu participei de muitos congressos, de muitas faculdades, e tive brigas assim muito boas, muito construtivas, com muitos acadêmicos, doutores e mestres a respeito, e eles não tiveram respostas para dar aos questionamentos que eu fazia. E é uma coisa muito simples, porque é muito boa, porque ela é inclusiva, ela alcança as pessoas nas regiões mais distantes, ela é mais barata, não é tão onerosa para o Estado, é mais fácil de fazer. Demanda de um produto que a gente ainda não tem no Brasil,
que é o sujeito crítico, porque o sujeito crítico entra na EAD e ele se forma porque ele é independente, emancipado. Infelizmente, a educação brasileira ela é bancária, ela formou pessoas que eram acostumadas a ir para a sala de aula para receber tudo mastigado do professor. Na EAD não tem isso. Então, se você vai para a EAD com um comportamento de ensino fundamental e ensino médio, onde você se senta e o professor repassa, aí vai ter dificuldade para aprender. Mas se você já é um sujeito crítico, que você tem a capacidade de desenvolver a sua autonomia, não tirando aí o dever e a obrigação da instituição em oferecer um conteúdo de qualidade, mas falando a respeito da autonomia do aluno na capacidade de buscar mais conhecimento, de se qualificar mais, de se aprimorar, de ler muito e de estar sempre à frente do seu tempo, se atualizando com as políticas, com as leis, com as mudanças, principalmente nas relações sociais. Então acredito que o CREA e o Cefes ficaram um pouco para trás aí no tempo. Precisa se recuperar isso e adiantar, porque é a instituição que nos representa e eu devo respeito a ela e assim eu a respeito. Quando eu emito aqui um parecer crítico, não é para desmerecer o trabalho do Cefes e do CREAS, que tem feito muito por nós. Sem ele nós nem existiríamos. Sem essa coletividade profissional, o serviço social nem teria sido reconhecido enquanto profissão. Então precisa melhorar? Precisa, mas eu tenho muito agradecimento a eles também. Então, o artigo 8º, né, eu já falei aqui sobre denunciar, né, foi o que eu acabei de fazer também, uma denúncia, aproveitei a linha. E a linha C, a linha B, denunciar, a linha C, do artigo 8º do Código de Ética do Assistente Social. Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária. Contribuir para a alteração de correlação de forças institucionais. Olha, é interessante, né? Você se torna aqui, nesse caso, e é bom tomar cuidado com a palavra mediação. O assistente social é mediador, não sei, é necessário analisar essa palavra, porque dependendo do contexto, o assistente social é mediador, e dependendo do contexto, o assistente social não pode ser mediador. Então é uma questão aí de contexto. Nesse caso, na correlação de forças institucionais, o assistente social é sim um mediador, porque ele tem o dever profissional, né, deveres do assistente social, de ser um mediador, um pacificador nos momentos de crise, de conflito, de diferenças de opinião, dentro das reuniões da instituição, dentro das negociações da instituição, do trabalho em rede. Ele tem que ter essa capacidade emancipada, teórica, marxista ou weberiana, aquele escolher, né? Que agora nós temos as correntes weberianas, eu não concordo, mas eu tenho que, dentro do pluralismo profissional, aceitar, por enquanto, aceitar criticando, mas é um direito. Então, independente da discussão, o assistente social ele tem que se portar de forma pacifista para encontrar soluções e não criar mais conflitos e problemas. A linha D do artigo 8º do Código de Ética do Assistente Social, empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários através dos programas e políticas sociais. Empenhar, eu gosto dessa palavra. Empenhar não é você desistir no primeiro obstáculo. Empenhar não é você desistir na primeira porta que foi fechada na sua cara. Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais não é você se tornar um fiscal da pobreza, para fiscalizar a Bolsa Família, BPC e outros programas, como o Estado te obriga, nos obriga enquanto assistente social. Então, embora sejamos obrigados pelo Estado a fiscalizar os programas sociais, os programas de distribuição de renda e outros, nós também temos a obrigação e o dever de não só nos tornarmos meros fiscalizadores da pobreza, mas dentro do máximo possível das nossas condições de autoridade e de competência teórica, mais viabilizar direito do que negar direitos. Infelizmente, muitos assistentes sociais são os cortadores de Bolsa Família, os cortadores de BPC, eles vão destrinchar o máximo que eles puderem da realidade para encontrar motivos para cancelar, para emitir parecer estudo social cancelando BPC, cancelando Bolsa Família e outros auxílios pertinentes. Esses são os que mais aparecem e outros auxílios pertinentes. Então, não é esse o trabalho do assistente social. O trabalho do assistente social é empenhar-se na viabilização dos direitos sociais. O direito social não tem condicionalidade, a condicionalidade foi criada pelo Estado, então a condicionalidade é uma espécie de triagem que o assistente social faz em relação ao público usuário da política. E essa triagem tem que ser feita com um olhar sensível, um olhar profissional, para você não se tornar mais um obstáculo no cumprimento dos deveres do Estado.
num obstáculo em relação ao usuário, mas uma barreira que o usuário tem que atravessar para chegar ao direito que é dele. Direito social não tem condicionalidade. Eu estou batendo nessa tecla desde 2014. Direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal não tem condicionalidade. A condicionalidade foi criada depois, a condicionalidade é ilegal, toda e qualquer condicionalidade. O direito social, a única forma de justificar as condicionalidades é quando você fala, a assistência social é para aquele que precisa dela. E aí nasce a necessidade de comprovar a necessidade. Então daí se defende a condicionalidade. Mas o direito social cru e puro não estabelece condicionalidade. Então, artigo 8º do Código de Ética do Assistente Social, são deveres do assistente social empregar com transparência, a linha E, empregar com transparência as verbas sob sua responsabilidade, de acordo com os interesses e necessidades coletivas dos usuários e das usuárias. Muito se fala no serviço social sobre combate à corrupção. Então eu deixo aqui o meu apelo e a minha denúncia, vamos parar de fazer divisão de sobra de fundo de assistência social. É feio, pega mal para a profissão e não quem está na luta não pode deixar rastros. Você tem que fazer uma luta limpa para quando chegar no fim você ter autoridade para poder cobrar. Então se você divide fundos que sobram, você perde sua autoridade. No dia que você precisar, sempre tem alguém para pegar no seu calcanhar e dizer não, você não tem autoridade porque você também come do bolo. Então muita gente tem comido desse bolo aí da divisão de fundos que sobram, os restinhos que sobram, dividem, eles falam assim, eles chamam de rateio, é o rateio institucional. Isso é crime, não é denunciado, mas é crime. Se for denunciado, dá uma série de complicações. Então, artigo 9º, é vedado ao assistente social, a linha A, essa aqui, as vedações ou proibições relacionadas às relações com as instituições empregadoras e outras, porque nós já tivemos um artigo de vedações mais para trás, então esse aqui já é outro, está relacionado à relação com a instituição, com as instituições empregadoras e outras. Então é vedado ao assistente social, a linha A, emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para simulação do exercício efetivo do serviço social. Isso é uma coisa que tem acontecido muito. E isso desvaloriza muito a profissão, porque a empresa chega lá para o indivíduo assistente social B e diz para ele, olha, eu tenho um projeto para realizar na minha empresa, quanto é que você cobra? O assistente social faz o cálculo baseado na tabela honorária do serviço social, distribuída pelo Cefes e corrigida pelo DIEESE todo ano, e dá um valor X. Aí ele vai para o assistente social C e diz para ele, olha, eu preciso que você assine os documentos para mim, mas eu não quero te pagar, eu já tenho o projeto pronto e eu só quero que você assine. O assistente social assina e aí recebe uma mixaria. Isso é a precarização e a desvalorização da atividade profissional. Quando não, é um favor político, porque está relacionado à Câmara dos Vereadores, está relacionado a um apadrinhamento político e desvaloriza muito a atividade profissional. Quando poderia ser um trabalho completo, mais eficiente, mais abrangente, se torna apenas dar um rascunho num papel, uma assinatura, isso é emprestar o nome e o registro profissional para a atividade profissional, isso é motivo de cassação do registro profissional. Não acontece porque ninguém denuncia. Tem acontecido muito, às vezes uma vaga de trabalho que poderia ser sua, um outro indivíduo vai lá e vende a assinatura dele baratinho e você perde de realizar o seu trabalho. A linha B, artigo 9º do Código de Ética do Assistente Social, é vedado ao assistente social, a linha B, usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando concurso ou processos seletivos. Também motivo de cassação do registro profissional e tem acontecido muito. Os apadrinhados políticos que digam isso. Gente, se a gente quiser mudar o país, tem que acabar com esse negócio de apadrinhado político. O apadrinhado político não permite que haja um bom concurso público. Você, sendo apadrinhado, sempre vai ser capacho daquele padrinho, sempre vai ser pau-mandado dele, sempre vai ser a orelha seca dele, o faz tudo, e você não terá valorização profissional. A gente precisa se unir enquanto coletividade profissional para evitar isso, para combater isso, para terminar com isso, porque isso é muito ruim para categoria profissional, para a coletividade profissional, isso é muito complicado. Você usar de tráfico de influência, sua assistente social e quer um emprego. Aí
eu vou votar no senhor para o senhor me dar um emprego, é o cabide de emprego. Você está vendendo seu voto por emprego. Eu já falei aqui, tem gente que vende por um saco de cimento, uma dentadura, uma muleta, e tem um profissional de nível superior que se vende por um emprego. Então, tanto o que vendeu por uma dentadura e o que se vendeu por emprego, são tudo farinha do mesmo saco. Batendo tudo no liquidificador, não dá para fazer uma pamonha. E esses indivíduos prejudicam muito a coletividade profissional, porque acaba que aqueles que poderiam disputar um concurso público não vão disputar, porque a maioria sempre vai ser cabide de emprego, vai ser sempre apadrinhado político. Artigo 9º do Código de Ética do Assistente Social: é vedado ao assistente social a linha C, utilizar recursos institucionais, pessoal e ou financeiro para fins partidários, eleitorais e clientelistas. E isso tem acontecido muito, e principalmente nas cidades mais interioranas, onde as pessoas ainda são menos esclarecidas. É por isso que cada município tem que ter a sua associação de assistentes sociais para denunciar esse tipo de ocorrência. Os interiores mais distantes praticam muito o comitê, o cabide eleitoral por meio do assistente social. A utilização de recursos institucionais acontece muito para fins partidários, eleitorais, clientelistas. Então o indivíduo, principalmente com os programas de habitação, pense num lugar onde a lavagem de voto é extraordinária. Eu já trabalhei nessa área, sei como é que funciona. Muita gente que passou na triagem dos programas de habitação, quando chega na hora de distribuir a casa, consomem a documentação, fazem um panavoê, e gente que tem casa na cidade, outras pessoas que têm emprego, que nem tem necessidade da casa, acabam assumindo. Já vi muito isso acontecer, inclusive aqui no meu município. Já denunciei, já foi criticado, mas isso é horrível e acontece muito. De realizar. Quem é que realiza o programa social de habitação? É o assistente social. Então, se a casa foi distribuída de forma irregular, ele foi participante, ele foi conivente, seja ele quem for que estiver lá dentro da panela. Então, recentemente houve uma eleição, infelizmente o indivíduo perdeu. Ele fez um monte de casa e aí pegou e distribuiu essas casas para pessoas, algumas até que precisavam, mas uma grande maioria nem precisava, ou precisava menos do que as outras. Dentro de uma triagem justa, de justiça social, havia muitas outras pessoas que precisavam muito mais. E mesmo assim ele perdeu. Graças a Deus nós conseguimos quebrar o seu ciclo. E é assim, a gente tem que acabar com esse negócio de reeleição, que prejudica muito o Brasil, é reeleição. Inclusive no Cefez e no CRES, que acabar com reeleição. Reeleição não é coisa de democracia, não. Reeleição é coisa de Maquiavel para pegar trouxa. E nós não somos trouxas, nós somos um profissional de nível superior. Aqui vai o meu recado para o CRES e para o Cefez. Acaba com esse negócio de reeleição. Alterna o poder aí em cima, porque a gente está cansado das mesmas coisas. Alternar o poder é respeitar a coletividade profissional. Alternar o poder é respeitar o voto do cidadão que vota, que está aqui embaixo, seja eleições municipais, estaduais, institucionais, cooperativas, organizações, tem que alternar o poder. Esse negócio de perpetuação no poder, seja lá de quem for, nós temos aí a história do Brasil, que poderia estar muito melhor. Alguém que entrou no poder, na época que entrou, fez tanta coisa boa, se tivesse saído e depois tivesse voltado, a gente não estaria nesse angu que está. Estamos nesse angu que está porque se agarrou no osso, não quis soltar. Tem o meu apoio, porque apoia os programas sociais, eu tenho que apoiar quem apoia os programas sociais, mas tinha que ter saído do poder e voltado depois. Entende? Tem meu apoio, porque foi o que mais apoiou. Eu não sou neutro, eu sou totalmente... eu não uso essa página aqui para fazer campanha política, mas aqui falando do meu pessoal, eu apoiei a gestão que apoiou os programas sociais, as políticas públicas, porque é meu dever, enquanto assistente social, olhar para aquela governança que governa de acordo com a esquerda. Mas, abre aspas, e aqui um adendo, tinha que ter saído para alternar o poder. Democracia é alternação de poder. Quando não alterna o poder, não é democracia, é hegemonia. Desculpe, é outra coisa. Não tem nada a ver com democracia. Então, democracia é quando o povo governa. E o povo governar significa que hoje eu governo, amanhã tu governa, amanhã eles governam. Tem que conjugar aí na primeira, segunda e terceira pessoa para dar certo. E o país só vai dar certo quando isso começar a acontecer. Enquanto você está votando aí no mesmo deputado, você está votando no mesmo senador,
você está votando nos mesmos que já foram eleitos, que já estiveram eleitos, você está apoiando a corrupção, você está apoiando o fracasso do Brasil. Para mudar, tem que trocar. Se não trocou, não mudou, troca de novo. Até uma hora que eles perceberem, não tem jeito não, se eu quiser um dia ficar, eu tenho que fazer melhor. Se eu quiser voltar num segundo mandato, depois do intervalo de um, eu tenho que fazer melhor. E outra, não fez direito, tira e não volta mais. Mas infelizmente estão aí os Renans da vida, roubam a vida inteira, e os Collor de Mello da vida, e os Sarneys da vida, roubam a vida inteira, e quando voltam, o povo vota tudo neles de novo. Então nós precisamos, enquanto assistentes sociais, isso aqui é um movimento de classe. O que eu estou fazendo aqui é um empenho aos movimentos sociais, ao protesto. É totalmente de acordo com o Código de Ética. Então eu estou encerrando hoje aqui o artigo 8º, desculpa, artigo 7º, 8º e 9º. E aí, esse foi o capítulo 2. Eu falei no início lá capítulo 3, mas foi um equívoco. É o capítulo 2, desculpa. Um abraço aí para Ágata, Jana, Valdília e demais pessoas aí que estão curtindo e participando do vídeo. Patrícia, um abraço, Patrícia. Já foi minha aluna, Patrícia, lá de... Eita, só falta eu não lembrar o nome da cidade agora. Enfim, é lá no Maranhão. Perto de São Luís. Me deu um... Miranda, é isso, né? Miranda. É cidade que me acolheu muito bem. Foi muito bom o tempo que passei com vocês aí. E em outubro nós estamos aí, Maranhão, me aguarde, Pará. Estarei com vocês aí, curso, assessoria e consultoria no serviço social. Estarei ministrando na cidade de Pinheiro, na cidade de São Luís, estarei na cidade de Santarém, Jana. Estarei na cidade de Santarém ministrando o curso Gestão de Projetos Sociais. Estarei na cidade de Belém, ministrando também o curso Gestão de Projetos Sociais. Estarei na cidade de Santarém, como é que é o nome da outra cidade que me deu? Enfim, uma outra cidade grande que tem aí no Pará. Santarém, Belém... Paz, agora me fugiu o nome da cidade. Depois eu vou informar vocês aí na página. Enfim, eu estou agendado em 3 cidades e estou pré-agendado numa 4ª. Andréia, de Ribeirão das Neves, pessoal aí de Tucuruí, do Pará, abraço. Muito obrigado a todos. Se tiverem alguma dúvida. Sim, Jana, a data está aí na página. É só você rolar a página que tem aí os anúncios que você vai acompanhar. Eu vou voltar amanhã ou depois com o capítulo 3º para falar sobre as relações com assistente social e outros profissionais. Artigo 10º, 11º, artigo 10º e 11º. Nós estamos indo capítulo por capítulo, né? Esse é o capítulo 3, que hoje foi o capítulo 2, amanhã será o capítulo 3, ok? Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e vamos à luta!